Oi, gente, vamos resolver essa questão aqui, a 13ª de matemática, tá? Esse texto aí é só encheção de linguiça mesmo. Eu não considero que vale a pena ler ele não, sabe? Eu já pularia logo para o enunciado em si, né? Que fala assim: em uma das brincadeiras, uma criança inclinou a mangueira de modo que o jato d'água esguichado descreveu um arco de parábola. Veja a loucura, né? Como ilustrado na figura a seguir. É muito interessante como o povo consegue pegar uma situação bem cotidiana, né? E transformar numa questão de matemática. Aí fala assim: sabendo que a água atinge uma altura máxima em relação ao Sol, né? Que no caso é esse ponto aqui, que é o vértice. No ponto V, que tem x igual a 2 e y igual a x igual a 8. E que ao atingir o ponto A, essa altura diminui para 6 metros. Então aqui, ó, quando chegou no ponto A altura tem 6 metros, não mais 8, né? Pode-se afirmar que a distância D, que é essa distância aqui, da projeção do ponto A no solo até a criança é igual a... Então, vê só. Vamos interpretar esse gráfico. Primeira coisa, vamos descobrir os valores de A, B e C, tá? O valor de A e B a gente vai ter que ser por cálculo mesmo. O valor de C a gente já consegue, olhando, a gente já consegue saber que C é igual a 0. Não é isso? Beleza. Outra coisa, a gente já sabe os valores de X e de Y do vértice. Ó, o Y do vértice é 8 e o X do vértice é 2. Ok? E eu já sei também o valor de Y desse ponto A, que é justamente o que ele chamou da altura dele, que é 6. Perfeito? Agora, eu não sei o valor desse X aqui, que é o valor de X do ponto A, vou chamar de X do A. Eu não sei. E eu quero descobrir. Por quê? Eu sabendo o valor de X de A, eu consigo saber essa distância, né? Essa distância é de 0 até X do A. Então, sabendo X do A, vai ser justamente o valor da distância, tá? Aí, beleza. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou descobrir o valor de B e de A, beleza? Eu vou aplicar os valores de X do vértice e de Y do vértice. Começando aqui com o X do vértice, que é menos B sobre 2A. Por quê? Porque eu já sei o valor de X do vértice, é 2. Então, menos B sobre 2 vezes A vai ser igual a 2. Aí, esse 2 vezes A que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar menos B igual a 2 vezes A. Ou seja, menos B vai ser igual a 4A. Aí eu vou passar, né? Posso ou multiplicar... Vou multiplicar, na verdade, né? Tudo isso aqui por menos 1. Aí, menos B vezes menos 1 dá B. E 4A vezes menos 1 dá menos 4A. Só para ficar melhor para a gente calcular. Então, B é igual a menos 4A. Beleza? E agora a gente vai utilizar o Y do vértice. Porque a gente também já sabe o Y do vértice. O Y do vértice é 8. Então, aqui, ó. Y do vértice, que é menos delta sobre 4A, é igual a 8. Aí, delta, a gente sabe que é B ao quadrado menos 4 vezes ABC. Só que o C é 0. Então, tudo isso que está multiplicando o C, o 4 e o A, eles vão virar 0. Então, isso aqui tudo exclui da cabeça porque o C é 0 e isso aqui sumiu. Entendeu? Aí ficou só menos B ao quadrado dividido por 4A igual a 8. Aí esse 4A que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, tá vendo? Aí 8 vezes 4 dá 32. E a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então, menos B ao quadrado vezes menos 1 vai dar B ao quadrado. E 32A vezes menos 1 dá menos... 32A vezes menos 1 vai dar menos 32A. Beleza? Aí, o que acontece? Eu vou pegar essa relação aqui... Vou pegar essa relação aqui que eu achei e substituir nessa segunda relação aqui que eu achei. Ó, B é igual a menos 4A. Então, no lugar de B ao quadrado aqui, eu vou botar menos 4A ao quadrado. Entenderam? E o resto continua igual, né? Menos 32A. Aí, menos 4 ao quadrado vai ficar menos 4 vezes menos 4, que dá 16. E A ao quadrado é o próprio A ao quadrado. E eu repeti o menos 32A. Aí, esse menos 32, que está desse lado, passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter 16A ao quadrado mais 32A, tudo isso igual a 0. Vocês poderiam aplicar Bhaskara aqui? Poderiam. É uma equação de segundo grau. Só que nesse tipo de equação de segundo grau, tem uma forma muito mais fácil de responder quando o C é igual a 0. Né? Que nesse caso você vê que não tem C, né? O C é 0. Como é que você faz? Você coloca o fator, né, em evidência. Você vai pegar o A, poderia ser um X, né? Por isso que eu disse que é uma equação de segundo grau, porque não importa o nome da incógnita. Né? O interessante é ter um número que multiplica um número que está ao quadrado e depois outro número que multiplica esse número à primeira potência, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho 16, que multiplica uma incógnita ao quadrado,
e eu tenho 32 que multiplica essa mesma incógnita, que tá a primeira, né, a primeira potência. E eu poderia ainda ter um termo dependente, né, mas eu não tenho. Só que, então, acaba sendo a equação do segundo grau, só que incompleta, né, já expliquei pra vocês isso em aula. Aí, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que essa equação específica, esse tipo de equação de segundo grau incompleta, quando C é igual a zero, eu consigo resolver de outra forma sem aplicar Bhaskara. Então, isso acaba economizando tempo pra gente. O que é que eu faço? Eu pego a incógnita, coloco ela em evidência, eu já expliquei pra vocês em aula, mas vou explicar de novo aqui. O que é que eu quero dizer quando eu coloco em evidência? Eu vou pegar essa fórmula aqui, vou botar aqui em cima, tá? Só vou copiar para vocês entenderem. O que eu quero dizer? Eu vou pegar essa incógnita. O que é que tem em comum entre os dois números? Entre esse e esse? É o A, concordam? Então, eu vou colocar o A aqui fora. Esse A vai multiplicar alguma coisa que vai estar dentro do parêntese. O quê? Que número multiplicado por A vai dar 16A ao quadrado? Tem que ser 16A. 16A vezes A dá 16A ao quadrado. Mais que número multiplicado por A dá 32A? 32. Então, ó, eu reescrevi o que eu tenho aqui em cima de outra forma aqui embaixo, beleza? E óbvio, isso aqui tem que dar zero, porque é o que eu tenho em cima tem que ter embaixo. Aí foi o que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu reescrevi o que eu tenho em cima aqui embaixo, só que eu coloquei o A em evidência. Aí o que acontece? Como eu tenho uma multiplicação, ó, o A tá multiplicando tudo que tá dentro do parêntese e essa multiplicação dá zero. Toda vez que eu tenho uma multiplicação que dá zero, um dos fatores que tá multiplicando tem que ser zero, concordam? Então, ou o A é igual a zero, ou o que está dentro do parênteses é zero. Ou seja, 16A mais 32 tem que ser igual a zero. Aí, esse 32 que está positivo, passa para o outro lado, negativo. Aí, o 16 que está multiplicando A fica dividindo o menos 32. Então, o A vai ser menos 32 dividido por 16, que dá menos 2. Ou seja, eu tenho duas situações, assim como eu teria se eu fizesse Bhaskara. Porque quando você faz Bhaskara, você não obtém dois resultados de X. Pronto. Só que aqui, no caso, o X é o A, né? Quando eu faço por esse método, eu também tenho dois resultados, tá? Só que a gente vai ter que analisar e pensar qual é o adequado para a questão. Como eu tenho uma equação de segundo grau, quando eu falei para vocês em condições de existência, eu já falei que o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, eu deixo de ter uma equação de segundo grau, entendeu? O A só pode ser maior ou menor que zero, mas nunca pode ser igual a zero. Então, essa situação aqui não pode ser. Só resta, então, o A ser menos 2, beleza? Então, beleza, a gente descobriu o valor de A, falta descobrir o valor de B. Para descobrir o valor de B, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas equações que a gente descobriu. Ou B igual a menos 4A, ou B ao quadrado igual a menos 32A. Pode ser qualquer um dos dois. Aí, eu vou substituir na primeira, que é mais simplesinha, né? Então, B é igual a menos 4A. No lugar de A, eu substituo por menos 2, então B vai ser igual a menos 4 vezes menos 2, que dá 8. Aí a gente já obteve a equação do segundo grau dessa parábola. Y é igual a A, que é menos 2 vezes x ao quadrado, mais B, que é 8 vezes x. Beleza? Aí agora a gente consegue descobrir o valor de x de A. Por quê? Eu já tenho a equação da parábola e eu já tenho o y desse ponto A. Só falta a gente descobrir o x desse ponto A. Aí a gente substitui na equação, né, da parábola, no lugar de y, eu coloco o valor de y do ponto A, que é 6. Aí eu consigo descobrir o valor de x quando eu faço Bhaskara, tá? Esse 6 está positivo, passar para o outro lado negativo, aí eu obtenho uma equação de segundo grau igualada a zero. Aí eu posso aplicar Bhaskara. Então, Bhaskara vai ser delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Enfim, faz o cálculo, você acha que delta é 16, então a raiz de delta é 4, beleza? Aí, para achar o valor de x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí, você também faz o cálculo, tá? Eu não vou me demorar muito isso aqui não, porque a gente já fez tantas vezes, né? Que vocês já devem estar craque nisso aqui. Aí, a gente encontra dois valores de x, 3 e 1. Aí, qual vocês acham que é o resultado? Vocês vão voltar lá pro gráfico e vocês vão perceber o seguinte. Não apenas o valor, né? O ponto A tem um valor de y igual a 6. Existe outro ponto na parábola, que seria esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto B, que ele também tem valor de y igual a 6, tá? Ó, ele também tem o valor de y igual a 6 aqui. E, consequentemente, ele vai ter um x diferente do x de A, vou chamar aqui de x de B. Só que se vocês analisarem aqui, ó, no eixo das abscissas, o x de B é menor que o x de A. Percebem que ele está mais à esquerda. Então,
dos valores de x que eu encontrei, eu vou ter que pegar o maior, porque esse valor maior é que vai ser o x de A, tá? Então, aqui, ó, entre 3 e 1, 3 é maior, então ele é o resultado. Então, ele é o valor de x desse ponto A e, consequentemente, é a distância da criança até a projeção do ponto A no chão, que é o que ele pede, né? Então, o gabarito da questão, letra C.